Mas daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, mas unicamente meu Pai. É bem verdade que não sabemos quando será a volta de Jesus. Mas seria possível, através dos sinais que ele mesmo falou, saber o quão perto estamos do fim? Quanto os textos da Escritura Sagrada nos revelam sobre o dia da sua vinda e como ela será? Esses e outros mistérios veremos juntos aqui. Bem-vindo à minissérie Arrebatamento. Olá, meus queridos amigos, sejam muito bem-vindos de volta a mais um vídeo da nossa série Arrebatamento. Eu sou o Juninho, você que já acompanha o meu trabalho através de outros vídeos e não é a primeira vez que está aqui, eu já peço logo no início, dar esse voto de confiança para a gente, já que você conhece e está aqui para mais um conteúdo, já deixa aí o seu like, se você ainda não é inscrito, se inscreve, ativa o sininho para receber as notificações dos nossos novos vídeos. E lembrando da opção personalizar, porque o nosso canal está com conteúdo musical também direcionado à música cristã, e você pode escolher apenas aquilo que você quer receber de informação. Se você é novo por aqui, é o primeiro vídeo que você vai assistir, eu peço então que dê esse voto de confiança, assista o nosso conteúdo primeiro, e lá no final eu te lembro para você avaliar o nosso vídeo, clicando no curtir, quem sabe se gostar do material, né? E se não for inscrito ainda, que lá no final você clique no se inscrever para receber mais materiais iguais a esse. Tá? Estamos aqui neste episódio para falar então, finalmente, sobre o discurso de Jesus, uma vez que no episódio anterior nós estivemos fazendo uma leitura de todo o discurso, né, de Mateus capítulo 24 e capítulo 25, uma leitura comentada, breves comentários acerca dos assuntos que serão tratados, e aqui sim nós vamos estar aprofundando em cada um dos itens do discurso que Jesus trouxe, de forma mais aprofundada, mais explicativa. Espero que você goste e vamos então para o vídeo. Aqui primeiramente nós vamos fazer o que nós chamamos de análise de discurso, tá? Explicando a razão pela qual nós vamos nos aprofundar nos tópicos de maneira individual, da qual Jesus tratou com os discípulos, né, no chamado discurso escatológico, que nós já vínhamos mencionando há alguns vídeos anteriores, e é importante entendermos que a análise de discurso, né, que é tão presente entre os acadêmicos, principalmente os que trabalham com a área de letras, os da parte pedagógica e do ensino literário, são mais aprofundados no direcionamento de uma análise de discurso bem feita. Eu vou aqui brevemente trazer algumas características sobre a análise de discurso, e então nós vamos para o primeiro tópico do discurso que Jesus faz, aprofundando mais sobre o assunto. Então veja aqui, nós estamos iniciando o entendimento do que Jesus fala. Repare aí que nós temos um conceito sobre o que é a análise de discurso e como isso vai ser importante para nós entendermos sobre os eventos finais e o arrebatamento propriamente dito. Veja aí, a análise do discurso se concentra no uso amplo e geral da linguagem dentro e entre grupos específicos de pessoas. Tá? Uso amplo e geral. A análise do discurso considera as mais diferentes formas materiais significantes, além da noção de sujeito, né? Não o sujeito da análise sintática, mas o ser que fala, né? No mundo, no caso, seu contexto social e cultural, interpolado ou questionado por uma ideologia. Em outras palavras, a análise do discurso considera que não há neutralidade sequer no uso mais rotineiro da linguagem. Trocando em miúdos aqui, quer dizer que nada é dito de maneira neutra, ou sem importância, ou sem peso, ou que possa ser desconsiderada. Tá? Então ele está falando sobre que não há neutralidade, quer dizer que tudo aquilo que faz parte do discurso, daquilo que o ser está falando ao mundo externo, seu contexto social, cultural, você não pode pegar nada como neutro, como palavras jogadas. Tudo deve ser levado em consideração.
Até a década de 60, os estudos da língua eram dominados por abordagens que buscavam entender o conteúdo do texto. Mas com a chegada dos estudos discursivos, as análises deixaram de ser apenas sobre formas de organização dos elementos que constituem um texto e passam a ser também sobre o funcionamento do texto, levando em consideração, isso aqui é importante, as circunstâncias em que algo foi dito ou escrito, as condições socio-históricas e ideológicas que permitiram que aquilo fosse dito ou escrito naquele momento e lugar. Mas também o papel da memória, ou seja, o que sabemos, as nossas experiências passadas, o que já foi dito ou escrito antes em outros lugares, mas que se atualiza e torna possível todo o discurso, sua compreensão e os seus efeitos. É muito importante frisar os pontos que estão grifados aqui. Veja só, nós temos que levar em consideração, analisando um discurso, circunstâncias em que algo foi dito ou escrito, condições socio-históricas e ideológicas que permitiram que aquilo fosse dito ou escrito naquele momento e lugar. Tá? Deve ser considerado num discurso que a pessoa está fazendo também aquilo que nós sabemos, experiências passadas e o que já foi dito e escrito antes em outros lugares. Isso particularmente é importante para Jesus, como toda a Bíblia Sagrada, porque principalmente o Antigo Testamento ele é muito referido no Novo Testamento. O próprio Jesus menciona muitos textos do Antigo Testamento, os apóstolos mencionam muitos textos, e é o que a análise de discurso está dizendo aqui. Eu devo levar em consideração o contexto sociocultural, socio-histórico, levar em consideração aquilo que o ser já tem de conhecimento, aquilo que o ser tem de experiências passadas e aquilo que foi dito ou escrito anteriormente em outros lugares e é mencionado por aquele ser de fala. Ok? Mas isso não significa que devemos desconsiderar o sistema linguístico, os objetos simbólicos, a gramática, né, que é o instrumento de descrição e sistematização das línguas. Muito pelo contrário, tanto o sistema linguístico quanto o processo discursivo são constituintes de uma articulação entre a linguística e o processo ideológico científico. Apesar de serem conceitos distintos, né, eles são complementares, já que as leis internas que regem o sistema linguístico são a base comum para o processo discursivo. Porém, enquanto o sistema da língua é o mesmo para os mais diversos personagens, o discurso está inserido em um processo associado com a constituição dos sentidos. Basicamente, aqui está sendo dito é que, tendo em mente, levando em consideração toda a bagagem, a experiência, o contexto, o tempo e tudo aquilo que o ser de fala traz de particularidade, né, de conhecimento empírico, né, vivenciado, adquirido, não se pode também desprezar, né, os sistemas que regem a linguística, bem como os processos científicos que constroem aquela língua, a forma de se expressar, seja gramaticalmente, né, através da escrita ou da fala. Então você deve levar em consideração aquilo que o ser agrega de forma particular, né, pela sua experiência, sua posição na sociedade, sua cultura, seu conhecimento, mas você não deve desprezar a forma com que ele passa a mensagem, seja através do uso da linguagem na fala ou da gramática na escrita. Tá? Então quer dizer que você não deve desprezar e desconsiderar absolutamente nada daquilo que está sendo falado ou escrito. Considera-se tanto bagagem, vivência, mas também regras gramaticais e uso da linguística. Tá? Mas o que seria isso? As palavras podem mudar de sentido dependendo de quem as emprega, da posição que essa pessoa ocupa, de onde e do momento em que as palavras são usadas e etc. São essas circunstâncias socio-históricas que permitem que um determinado sentido seja construído. Há, na análise do discurso, um elemento fundamental que determina o que pode ou não ser dito em um certo contexto. Chamamos este elemento de formação discursiva. Essa noção tão importante nos ajuda a entender o que os sentidos dentro dos discursos têm uma carga ideológica. Isso é, tudo que falamos ou escrevemos possui um traço ideológico que produz efeitos
e muitas vezes nem percebemos. A análise do discurso trata dessa relação entre a linguagem e a ideologia. Isso aqui é fundamental porque essa é a razão de nós estarmos fazendo essa série. Muito se fala acerca do arrebatamento e das últimas coisas, mas o nosso intuito em trazer essa série é mostrar tudo isso levando em consideração quem está falando e para quem está falando, em que período, em que contexto social e histórico. Uma coisa é você ensinar sobre escatologia, arrebatamento e sobre as últimas coisas, levando em consideração a análise que algumas pessoas fazem e suposições construídas em cima de textos que as pessoas vão lendo e vão agrupando. Nosso objetivo aqui é entender tudo isso, levando em consideração que quem está dizendo isso é Jesus, 100% homem, 100% Deus. Aquele que ele tem a limitação de conhecimento do homem, mas ele tem a onisciência do próprio Deus. O único ponto das últimas coisas que Jesus não fala é o dia, a hora em que essas coisas vão acontecer, porque ele diz que isso está reservado apenas ao conhecimento do Pai. E aqui é o 100% homem Jesus falando. Mas uma vez que ele narra os acontecimentos e a riqueza de detalhes que Jesus traz, é o 100% Deus falando. Por isso a análise de discurso é importante. Levar em consideração que quem está dizendo isso é Jesus. É o que nós estamos falando aqui. Nós devemos entender o que? As palavras podem mudar de sentido dependendo de quem as emprega. Que posição essa pessoa ocupa e do momento em que essas palavras são usadas. É o que nós acabamos de estudar aqui. Agora aqui nós vamos começar a trabalhar finalmente com a nossa árvore escatológica. No episódio anterior eu mostrei o esquema de como esses textos eles vão ser utilizados, de que forma vão ser esquematizados. Isso vai ficar muito claro a partir de agora, que você vai ver a construção, lembrando da raiz principal, que é Mateus 24, e o que os evangelhos complementam do ponto de vista de outros evangelistas. Tá? Em episódios anteriores, nós falamos sobre os diferentes evangelhos falando do mesmo Cristo, e é importante nós começarmos a perceber essa diferença de escrita e perspectiva e alguma atenção diferenciada aos detalhes de um mesmo discurso, de um mesmo Jesus. Então vamos lá, que aqui a gente começa a nossa aplicação prática da árvore escatológica acerca do discurso de Jesus. Então veja aqui que nós vamos começar a nossa árvore. Você já lembra desse esquema aqui? Nós temos aí então 5 capítulos básicos de 3 evangelhos diferentes que tratam de um mesmo discurso de Jesus. Note que no evangelho de Lucas, por exemplo, você vai ter aí diferentes capítulos de um discurso que é dito no mesmo lugar em Marcos e Mateus. Uma vez que o discurso de Jesus aparece em Mateus 24 e Marcos 13, fragmentos desse discurso de Jesus no Evangelho de Lucas estão divididos aí basicamente em 3 capítulos distintos. O capítulo 12, 17 e 21. E a razão disso é o que nós já mencionamos nos evangelhos que falam acerca de Jesus e a diferença dos autores e principalmente o período em que eles foram escritos. Lucas ele era mais criterioso e uma vez que ele investiga, ele lê documentos, entrevista pessoas, ele busca testemunho daqueles que ouviram ou estiveram próximos. É natural que ele organize ou alinhe de forma diferente as informações, baseado na distância entre os escritos e o fato dele não ter presenciado, mas investigado muitos anos depois. Tá? Começando aqui então, nós vamos ter a raiz principal que está em Mateus capítulo 24 e nós vamos abordar o primeiro assunto aí nos 3 primeiros versículos. Tá? Começando aí do verso 1, nós vamos abordar separadamente os assuntos, uma vez que Jesus ele trata diversos temas no discurso, apesar de todos apontarem para a sua volta e o final de tudo e os últimos eventos da Terra. Veja que Jesus ele diz aí, no verso 1, quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo. Jesus, porém, lhes disse, não vedes tudo isso? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. E estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos, em particular, dizendo, dize-nos, quando serão essas coisas? Que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Então, nesse episódio, nós vamos abordar, você já sabe,
Nós vamos abordar sobre a destruição do Templo de Jerusalém, no ano 70. Então, esses são os textos de Mateus 24 que falam justamente sobre este período da história. E aqui é muito interessante nós abordarmos, eu falei sobre isso na leitura comentada, que os discípulos, após ouvirem o comentário de Jesus, o Evangelho de Mateus, ele vai dizer que Jesus é que faz o comentário sobre o templo, e aí, no caso, quando Jesus ele fala acerca de que não ficará pedra sobre pedra, baseado nesta fala de Jesus, o verso 3 de Mateus 24 vai dizer que os discípulos, então, questionam a Jesus depois que eles já estão no Monte das Oliveiras, né? Você percebe pela narrativa que é uma sucessão de acontecimentos. E aí os discípulos de Jesus perguntam, Senhor, dize-nos quando serão essas coisas? E ele está falando o quê? Sobre o templo, né? Que não vai ficar pedra sobre pedra. Mas eles fazem uma associação de que a destruição do templo está diretamente ligada ao final das coisas e à volta de Jesus, que Jesus vinha já adiantando para eles, sempre aos pouquinhos, falando, né? Eu vou para o meu Pai muito em breve, depois eu vou voltar, e o reino de Deus ele virá sobre a terra, é chegado o reino de Deus. E veja que os discípulos é que fazem essa associação. Tanto que Jesus fala sobre a destruição do templo, e eles associam essa destruição do templo com o final de todas as coisas. Tanto que eles fazem 3 perguntas de momentos distintos em uma só. Eles falam, dize-nos quando serão essas coisas, que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo. Eles associam como eventos sequenciais que envolvem o mesmo período. O templo é destruído, então quando o Senhor vem e quando acaba o mundo? Eles é que fazem essas 3 perguntas. Agora vamos observar como os outros evangelhos relatam esses mesmos trechos dessa narrativa sobre o templo. Observe que nós temos em Marcos 13, né, o verso 1, e olha só como que é dividido o mesmo assunto aqui. Saindo ele do templo, disse-lhe um dos seus discípulos, Mestre, olha que pedras e que edifícios. Respondendo Jesus, disse-lhe, vê estes grandes edifícios? Não ficará pedra sobre pedra que não seja derrubada. E assentando-se ele no Monte das Oliveiras, de fronte do templo, Pedro, Tiago e João e André lhe perguntaram em particular, dize-nos quando serão essas coisas, que sinal haverá quando todas elas estiverem para se cumprir. Observe que aqui nós já temos algumas diferenças importantes. Se você tem assistido a série certinho, sequência de episódios aí, você sabe que o Evangelho de Marcos é o primeiro evangelho escrito sobre Jesus. Sequencialmente, depois vem os outros, né? Depois tem Mateus, depois tem Lucas e por último João. Veja que aqui a pergunta ela já tem um início diferente. Aqui é o discípulo que atrai a atenção de Jesus para as pedras, e aí Jesus respondendo, ele fala que não vai ficar pedra sobre pedra. Nós acabamos de ler que em Mateus é Jesus que chama a atenção dos discípulos para a beleza do templo. Aqui já mudou. E nós vemos que tem uma informação importante também. O verso 3 ele dá o nome dos discípulos que estavam com Jesus ali. Pedro, Tiago, João e André. Tá? Agora é interessante que aqui não quer dizer que eram somente esses 4 que estavam com Jesus. Mas de repente foram os 4 que começaram o assunto. Tá? Em Mateus, por exemplo, no evangelho que nós acabamos de ler, Mateus 24, no verso 3, vai dizer os discípulos, em particular, lhe diziam, mas não disse os nomes. Marcos 13, nós já temos os nomes. E a pergunta que eles fazem em Marcos 13, verso 4, ela está mais sintetizada. Ela não é fragmentada em 3 eventos, mas em 2. Eles dizem, quando serão essas coisas e que sinal haverá quando todas elas estiverem para se cumprir. E por que isso é importante? Porque aqui eles não estão associando diretamente, segundo a ótica de Marcos, como o final de tudo. Mas eles estão pedindo um sinal para quando essas coisas vão acontecer e quando vai haver o cumprimento daquilo que Jesus vinha falando. Não obrigatoriamente na ótica de Marcos, eles estão sucedendo um evento após o outro. Tá? Essa associação fica mais evidente em Mateus 24, mas não fica tão evidente assim em Marcos 13. Vamos para mais alguns versículos. Você vê que em Lucas 17 você tem aí uma organização diferente de textos, né? Você tem aí verso 5, 6, e você tem o verso 37, e você tem então o verso 7. Claro que na Bíblia não aparece nessa sequência,
mas para nós podermos fazer a conexão com as mesmas passagens dos outros capítulos, nós temos que ler todo o capítulo 17 e ver onde é que as informações estão. Então, sequencialmente, se daria dessa forma, verso 5. Dizendo alguns a respeito do templo, que estava ornado de formosas pedras e dádivas, disse: quanto a essas coisas que vedes, dias virão em que não se deixará pedra sobre pedra que não seja derrubada. E aí você vai ver a associação do verso 37, que é uma conexão com o fato deles estarem conversando isso no Monte das Oliveiras. Veja só. E de dia ensinava no templo, e à noite, saindo, ficava no monte chamado das Oliveiras. O que quer dizer que, comparado aos outros evangelhos, ao final do dia eles iam para o Monte das Oliveiras, e muito tempo depois, que eles estavam já ao anoitecer, é que eles tiveram essas conversas com Jesus e fizeram os questionamentos. Tá? Verso 7. E perguntaram-lhe dizendo: Mestre, quando serão, pois, essas coisas? E que sinal haverá quando isso tiver para acontecer? É importante aqui também que eles sintetizam a pergunta em dois momentos diferentes, né? Quando serão essas coisas e que sinal haverá quando isso estiver para acontecer? Há uma diferença aqui, a gente tem que entender isso. Em Mateus, nós vimos que eles dividiram as perguntas em 3 partes, mas em Marcos e Lucas elas foram divididas em 2. E o que é que tem de comum nas 3 passagens? Mateus divide a pergunta em 3, mas Marcos e Lucas dividem em 2. Mas você consegue também pegar Mateus e dividir ela em 2 blocos. Eles perguntam, primeira coisa, qual é o tempo em que essas coisas vão acontecer, seja a destruição do templo, seja o final de tudo, a volta de Jesus, o fim do mundo, e eles pedem os sinais para eles entenderem quando é esse tempo. Percebe que tem uma diferença muito importante? Em que tempo isso vai acontecer? Tipo assim, falta muito para isso acontecer? Tá perto, tá longe? E qual é o sinal que nós vamos perceber de que esse tempo tá perto ou tá longe? Tá? Porque uma coisa é perguntar assim, a gente já chegou? Não, falta bastante ainda. Ah, mas tem um ponto de referência para na hora que eu passar pela estrada e ver esse lugar eu vou saber que está perto ou está longe? A pergunta é mais ou menos essa. Eles perguntam, falta muito? Falta pouco? Qual é o ponto de referência para eu perceber que eu estou perto ou longe disso acontecer? E é interessante que quando nós formos estudando adiante esse discurso, você vai perceber que Jesus deixa muito claro alguns sinais que vão indicar que está mais longe, certo? Tem sinais que Jesus fala, quando você vê acontecendo assim, 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 ainda não é o fim. Quando você vê acontecendo isso, isso e isso, está perto. É fundamental, porque Jesus não se esquece dessa pergunta deles. Ele fala, eu vou dizer para vocês o tempo, e eu vou apresentar quais são os sinais para indicar essa distância. E é aí que se faz uma grande confusão nos sinais das últimas coisas. Então é fundamental a gente perceber, por mais que em Mateus a pergunta seja dividida em 3, e em Marcos e Lucas dividida em 2, os blocos são sempre 2. Qual é o tempo? Quais são os tempos? E quais os sinais para eu entender essa distância? É isso que está ficando evidente aqui. Temos mais uma passagem. No capítulo 21 de Lucas tem o verso 20 que fala assim: interrogado pelos fariseus sobre quando havia de vir o reino de Deus, respondeu-lhes e disse, o reino de Deus não vem com aparência exterior. Esse verso ele é importante porque, diferentemente dos outros, Jesus aqui ele está no templo e saindo do templo para ir para o Monte das Oliveiras, mas quem interroga Jesus aqui é os fariseus, perguntando, ele fala, você está falando que vai vir o reino de Deus? E aqui esse entendimento de que o reino de Deus vai vir, eles entendiam como as últimas coisas, como Jesus voltando e o final de tudo acabando para que se estabelecesse o reino de Deus na Terra. O Lucas 21 vai mostrar que fariseus estavam ali em volta de Jesus também. Você vai ver que Lucas 17 fala sobre alguns, né? E Lucas 17 não deixa claro que era somente discípulos. Marcos 13 ele já fala dos discípulos e ele dá o nome dos discípulos. E Mateus 24 ele fala dos discípulos que se aproximaram de Jesus quando saíam do templo. Então, durante o discurso de Jesus vai ficar mais evidente isso, porque tem hora que Jesus ele fala do seu discurso e ele traz ali algumas advertências que você percebe que ele está dizendo isso para fariseus, para escribas e doutores da lei que estão em volta. Ele dá umas alfinetadas ali no discurso
e você percebe que Jesus não está falando aquilo somente para discípulos, mas também para outras pessoas que estavam à volta, né? Então, diferentemente de uma crença que defende que o tratamento com Israel é um e o tratamento para gentios ele é outro, Jesus aqui ele faz questão de passar um ensinamento para os seus discípulos, que ali representa o quê? O povo judeu, né? E fala isso também para os que estavam ali de fora, principalmente que não criam, né? Então, se de repente o povo que recebe a mensagem, que é o povo judeu, é o povo que fica na terra depois que a igreja é arrebatada para passar pela tribulação, como é que esse povo que não recebeu esse ensinamento dos judeus sobe e a advertência para evitar as últimas coisas é para quem fica? Então, há um desencaixe aí de coerência, né? É o que seria talvez um primeiro grande indício de uma inépcia ao fazer essa associação aí, tá? Mas vamos seguir adiante aqui então, entendendo quando é que Jesus começa a responder esses blocos. E aí nós vamos entrar no assunto do templo e da destruição do templo. Então veja bem, aqui nós vamos começar a entender aonde é que os assuntos se ramificam e começam as referências. Veja, por exemplo, aqui que nós vamos ter uma primeira ramificação que ela vai para a destruição do templo no ano 70. Veja que a associação de todas essas passagens até agora ela vai culminar no primeiro acontecimento, né? A destruição do templo de Jerusalém no ano 70 depois de Cristo. Se nós entendemos que Jesus ele faz aí 33 anos de ministério, né, de vida como homem terreno, e especulam que o batismo de Jesus foi aos 30 anos de idade e que ele tenha durante 3 anos ministrado sobre a terra antes da sua morte e ressurreição. Então nós podemos associar aí que se Jesus faz o discurso escatológico próximo da sua morte, então o cumprimento da destruição do templo a qual ele se referia acontece 37 anos após a sua morte, visto que Jesus é o marco zero. Então nós podemos, sobre o templo de Jerusalém e a sua destruição, trazer o contexto histórico de como isso se dá, né, a sequência de acontecimentos. Então a gente começa falando aí sobre o ano 6, né? Depois do nascimento de Jesus, né? A Judéia deixou de ser um reino marginalizado para se tornar a província, né? E ficar debaixo de um governo imperial, onde o governador tinha funções de juiz e comandante militar. Né? No caso de quando os recém-nascidos são perseguidos, né? Quem persegue os recém-nascidos é Herodes, que ele era judeu, mas governava debaixo da batuta de Roma, né? E em favor de Roma, Herodes governava. Então, o constante aumento de impostos, né, o controle através de fortalezas nos arredores, desencadeou a revolta judaica. E isso aqui é um contexto muito forte até nos dias de Jesus, porque Mateus, como nós já falamos em episódios anteriores, é um desses cobradores de impostos das fronteiras. E aí esses impostos começam a aumentar abusivamente. Claro que assim, muito disso era imposição de Roma, mas também era bastante relacionado ao que os cobradores de impostos também se comprometiam a conseguir tirar do povo, dos judeus especificamente, para poder repassar isso para Roma, né? Eu já falei sobre isso no episódio sobre a vida de Mateus. Se você quer entender um pouco mais sobre os cobradores de impostos, né, os publicanos, você dá um pulinho lá no vídeo e olha como é que funcionava essa parte aí. Então veja que o auge da revolta se deu em maio de 66, né? Olha, são 60 anos aí da crescente revolta dos judeus contra o governo romano, né, nas províncias, mas o auge mesmo ele é em 66 depois de Cristo. Veja então que Jesus Cristo já tinha morrido, né, 33 anos após a sua morte, quando o governador Gécio Floro ele confiscou 17 talentos de ouro do tesouro do templo, né, que dá quase 600 quilos, né? Os talentos eles representavam aí um dia inteiro de trabalho, né? E 17 talentos, aproximadamente talentos de ouro, né? Peso de ouro, quase 600 quilos de ouro foi confiscado do templo, né? Isso tirado de dentro do templo, que é aquilo que era ofertado para a manutenção do templo, né? Além do abuso do imposto, havia também aqui a falta de respeito à fé e ao todo o contexto sacro do templo ali em Jerusalém para o povo judeu, né? Então, revoltado,
o povo fechou as passagens que ligavam a Fortaleza Antônia ao templo. Essa Fortaleza Antônia era a fortaleza mais próxima do templo dentro da cidade de Jerusalém mesmo, que é onde os romanos estavam instalados e eles exerciam ali o controle, a fiscalização, a vigilância, a supervisão sobre ali a parte interna da cidade e o templo propriamente dito. Tá? A primeira batalha contra os romanos resulta em uma vitória decisiva para os judeus que capturam a águia estandarte da 12ª Legião. Essa águia estandarte era aquele símbolo, né, que os romanos carregavam quando eles estavam indo para a batalha. Né? Você vê imagens aí de como era essa águia estandarte. E há uma primeira vitória dos judeus contra especificamente ali um contingente de soldados romanos, que é resultado dessa revolta do ano 66. E isso vai ter sérias consequências em seguida. Pouco depois, os rebeldes judeus, né, depois dessa vitória contra esse contingente romano, né, da 12ª Legião, pouco depois os rebeldes judeus atacaram a fortaleza de Massada, perto do Mar Morto. A violência entre judeus e não judeus ela se espalhou ali por toda a Palestina, então foi uma confusão generalizada ali nessa região. E aí esse personagem é muito importante. O general Tito Flávio Vespasiano, que viria a se tornar o imperador romano, Vespasiano, né, conhecido aí historicamente, liderou as legiões romanas que avançavam lentamente pela Judéia à medida que os judeus eles se enfraqueciam devido a tantas baixas durante os inúmeros conflitos. E aí em 68 d.C., Vespasiano cortou a comunicação de Jerusalém com o mundo externo, além de ocupar a Samaria, algumas outras cidades e a costa do Mediterrâneo. Aqui estava sitiando já, né? Enquanto ainda caminhava para o ataque definitivo a Jerusalém, Vespasiano recebe a notícia do suicídio de Nero, que era o imperador vigente naquele momento, né? Então aqui, Tito Flávio Vespasiano, ele se aproveitando desses inúmeros conflitos internos dos judeus com os não-judeus, né? Dentro dos conflitos ali você tem a morte, né, de muitas pessoas, tanto do contingente dos judeus quanto aqueles contra quem eles lutavam, né? E aí, aproveitando esse enfraquecimento, Tito Flávio Vespasiano ele ia avançando, né? E ele chega a tomar Samaria, que era uma cidade estratégica muito importante, algumas cidades menores ali em volta, e a costa do Mediterrâneo, que era a parte principalmente ali do transporte. E o que ele faz? Ele corta a comunicação de Jerusalém com o mundo externo. Ele está sitiando ela. O povo já tinha vivido isso, né, anteriormente, quando Jerusalém tinha sido sitiada já em outras oportunidades, e isso estava acontecendo novamente aqui. Aí acontece que Vespasiano, quando ele está para vencer definitivamente ali, dar um ataque, né, desferir o golpe mortal contra Jerusalém, ele recebe a notícia de que Nero tinha suicidado, né? E isso vai fazer total diferença na história que vem a seguir. Em resposta quase imediata, os judeus eles se aproveitam da situação e um rebelde chamado Simão Bar-Giora toma Hebrom, e outro rebelde chamado João de Giscala se autoproclama Senhor de Jerusalém. Possivelmente lembrando das palavras de Jesus nesse discurso que nós estamos estudando aqui, né? Os judeus então fogem para Pérea em 69 d.C. Simão Bar-Giora entra em Jerusalém. Com outros rebeldes se recusando a reconhecer o senhorio, a cidade fica dividida entre vários microgovernos, né? E em 69 d.C., Vespasiano voltou a ocupar Hebrom, mas não permaneceu ali muito tempo, porque foi logo proclamado imperador de Roma, transferindo assim o comando ao seu filho Tito, né, general Tito, que cercou Jerusalém na primavera do ano 70 d.C. Aqui é importante porque, temporariamente ali, ele fica sabendo do suicídio de Nero, e isso dá uma certa freada no avanço militar, porque muito se fazia, né, entre ali as legiões e os contingentes, né, os generais recebiam muitas orientações do imperador sobre a parte estratégica, não tinha tanta autonomia assim, né? Isso de certa forma dá uma freada no avanço de Tito Vespasiano, né? Tanto que aqui nós vimos que Simão Bar-Giora ele se aproveita, né, quase que imediatamente dessa pequena atravancada no avanço de Tito Vespasiano, e ele toma a cidade de Hebrom, que também era uma cidade muito estratégica em Jerusalém. E aí, ao mesmo tempo que ele toma Hebrom,
João de Giscala, ele se autoproclama Senhor de Jerusalém, porque momentaneamente não havia avanço de contingente romano para tomar a cidade, uma vez que eles tinham tomado Samaria, a costa do Mediterrâneo, e cortado a comunicação de Jerusalém com os povos ali ao redor, né? E aí, no caso, o que acontece? Há uma divisão, né, entre, no caso, Simão Bar-Giora em Hebron, que era uma cidade importante, Samaria, que estava tomada, né, e havia ali ocupação romana, e a própria Jerusalém, né, as entranhas da cidade ali, com o João de Giscala dizendo Senhor de Jerusalém. Então, o que isso ocorre? A cidade acaba ficando fragmentada. A cidade de Jerusalém, né, as pequenas cidades ao redor, vão se microdividindo entre vários governos pequenos, né, um pouco ocupado por Roma, um pouco ocupado por esse e por aquele que se proclamavam senhores de certas regiões, né, parecido com o que acontece lá no Antigo Testamento, quando Jerusalém também é dividida entre Reino do Norte e Reino do Sul, né? Então, há uma microdivisão e isso enfraquece todo mundo, né? Tanto que daqui a pouco a gente vai falar sobre isso, mas tem uma importância, um contexto histórico muito importante aqui, que essa microdivisão, na verdade, facilita, porque aí depois a gente leu aqui já que quando Simão Bar-Giora ele entra em Jerusalém, né, que João de Giscala se tinha autoproclamado Senhor, Simão Bar-Giora, que estava como Hebron ali, com Hebron sob seu controle, ele entra em Jerusalém e outros rebeldes também se recusam a reconhecer João de Giscala como Senhor. E isso faz o quê? Isso divide ainda mais, principalmente a cidade de Jerusalém ali por dentro, né? Tanto que, em 69 d.C., Vespasiano, então, ele volta a ocupar Hebron, que era de quem? Que era de Simão Bar-Giora, que desocupou para poder ir para Jerusalém, porque não concordou com o senhorio de João de Giscala, né? Só que Vespasiano não fica muito tempo ali em Hebron, porque com o suicídio de Nero, ele acaba sendo proclamado imperador de Roma. Então ele fica com o império estabelecido em Roma, a capital propriamente dita, mas ele passa a continuidade da missão para o seu filho Tito, o general, que então na primavera do ano 70, ele cerca Jerusalém. E aqui é o começo do fim, né? Veja aqui então que, conforme a gente acabou de falar, os conflitos internos da cidade dividiram ainda mais e enfraqueceram Jerusalém. Mas quando Tito ataca os muros, né, da cidade, João de Giscala e Simão Bar-Giora se aliam contra o inimigo comum. Né? Eles ficaram tão desesperados de ver que estavam microdivididos e nenhum deles tinha separadamente força para conter as investidas, que eles se juntam. Né? Só que olha só, 2 muros não resistem aos ataques e resta somente o terceiro muro, que hoje é conhecido como o Muro das Lamentações. Os outros 2 muros principais foram destruídos e vieram abaixo. Em 3 dias, os romanos erguem uma barreira de 7 quilômetros, impedindo que a cidade receba provisões ou reforços. Jerusalém já tinha presenciado isso também, né? Se não me engano, quando Senaqueribe cerca a cidade e ele entulha os poços, impede a entrada de água e os portões da cidade ali, eles não podem receber comida vinda de fora, nem nenhum tipo de provisão, e o povo começa a passar fome, né? Em agosto de 70 d.C., as portas do templo foram queimadas e o templo finalmente foi invadido. Então a cidade estava tomada, só que o templo mesmo ali ainda não tinha sido tomado. Mas em agosto, né, do ano 70, as portas do templo foram queimadas, né, eles puderam entrar, finalmente invadir o templo. As grandes pedras do templo foram separadas umas das outras para permitir o acesso interno ao ouro que foi derretido no incêndio. Tito volta para Roma com os despojos, né, e ganha um monumento com seus feitos gravados, o Arco de Tito, que você vê na imagem aí, mostrando a menorá, né, e alguns outros pertences valiosos de dentro do templo que eles levam para Roma depois de destruir Jerusalém. É muito importante esse momento da história, porque lembra que Jesus, quando ele está conversando sobre o templo, né, que nós falamos agora há pouco nos textos, Jesus fala, não há pedra sobre pedra que não seja derrubada. Nós já falamos sobre isso em outros momentos, que é uma hipérbole, porque se você for hoje onde era esse templo, algumas pedras ainda estão lá.
Só que olha só, Jesus está usando a expressão justamente do que acontece aqui. Ó. As grandes pedras do templo foram separadas umas das outras, para que eles pudessem entrar pelas brechas da pedra, ou das pedras, para pegar o ouro que do lado de dentro do templo, quando eles tacaram fogo lá dentro, que destruíram as portas, invadiram e queimaram, muitos dos pertences de ouro, eles derreteram, né, e ficaram ali pelo chão, pelas paredes, pelos altares, e para poder ter acesso a esse ouro derretido, eles separaram as pedras. Então, assim, não é que as pedras foram destruídas, mas é o que Jesus falou, não ficará pedra sobre pedra que não seja derrubada. Derrubada indica o que? O afastamento dessas pedras, tirar uma de cima da outra, amontoar do jeito que elas estão até hoje, né? E isso tudo para o que nós vimos aqui. Você vê que, por exemplo, quando Gécio Floro confisca lá 17 talentos de ouro, quase 600 quilos, né? É porque dentro do templo de Jerusalém se acumulava muito ouro pelas ofertas, para poder fazer principalmente os utensílios sagrados da casa de Deus. E aqui você vê que esse ouro é derretido com incêndio, tanto que eles afastam as pedras para poder abrir uma brecha para entrar no templo e ter acesso ao ouro derretido, né, desses pertences que ali dentro estavam. Mas veja que, por exemplo, a menorá e alguns outros acessórios de dentro do templo ficaram intactos, tanto que eles são levados de Jerusalém, né, e isso está gravado no Arco de Tito, lá no monumento, e isso a gente sabe graças ao trabalho da arqueologia, que mostra essas evidências gravadas através do tempo. Então veja aqui que no ano 70, Jerusalém então ela é atacada, sitiada, a cidade é destruída, o templo é destruído e o lugar santo é profanado. Voltando à nossa árvore aqui, nós temos uma outra referência que é muito importante à destruição do templo de Jerusalém, que Jesus depois até vai se referir a ela lá na frente no discurso, mas eu quero antecipar para vocês aqui. Há uma nova ramificação que está em Daniel capítulo 9, verso 26, e olha que interessante isso aqui. Depois das 62 semanas, será cortado o Messias, mas não para si mesmo. E o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será como uma inundação, e até o fim haverá guerra. Estão determinadas as assolações. Quem já estudou as 70 semanas de Daniel, ou quem está estudando, vai ver essa referência muito clara. Após as 62 semanas proféticas de Daniel, Jesus ele é morto, não é mais achado entre eles, e depois da morte de Jesus, é que aí então viria o povo do príncipe que há de vir, que é uma referência ao anticristo. Nós, né, depois vamos falar mais sobre isso, Jesus depois vai lembrar disso, né, do filho da abominação, o homem da assolação, da qual Daniel se refere, né? Então ele destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será como uma inundação. Há relatos históricos, né, Flávio Joséfo, Tácito, Suetônio, entre outros, eles falam, né, que havia ali, principalmente na parte desse ouro derretido, ele escorria pelo vão das portas e das brechas dos muros, mas também o sangue, pela grande matança de judeus ali, o sangue ele escorria pelos degraus das escadarias. Essa referência à inundação seria a esse escorrer do líquido, né? Que fala, é uma referência sobre como as coisas foram terríveis nesse dia. E veja que nessa profecia de Daniel, no Antigo Testamento, deixa muito claro que a destruição da cidade e do templo é depois que o Messias ele já foi morto e não se achava mais entre os homens, né? Quer dizer que ele morreu, ressuscitou, já subiu ao céu. Depois disso, definitivamente, é que a cidade e o templo foram destruídos. Nós vamos falar mais sobre isso, principalmente no que diz respeito aqui ao povo do príncipe que há de vir. O que deixa muito claro, então, que, por exemplo, a etnia ou a nacionalidade, a descendência do anticristo está diretamente relacionada a Roma, porque Roma é o povo que entra na cidade, destrói a cidade e destrói o templo de Jerusalém. Mas sobre isso aqui nós vamos falar em momento oportuno, uma vez que nós estamos aqui tratando sobre o cumprimento, primeiramente, da destruição do templo. Veja que os discípulos perguntam sobre a destruição do templo, né? Que sinal haverá, né, de quando essas coisas vão acontecer, qual o sinal da tua vinda e do fim do mundo. A primeira pergunta Jesus responde logo no começo aqui, e nós temos também essa resposta em Daniel, capítulo 9, verso 26. Tá?
mas a conclusão da resposta, né, quais sinais da tua vinda, do fim do mundo, Jesus ele vai dar continuidade nisso no discurso e nós vamos fazer da mesma forma. Tá? Nós vamos continuar no próximo episódio a continuação da resposta de Jesus sobre os sinais e o tempo do cumprimento das coisas, uma vez que sobre o templo de Jerusalém nós falamos agora. É importante ressaltar, quando eu falei sobre os evangelhos, né, como eles foram escritos, a sequência dos evangelhos, é muito importante você olhar esse episódio lá, a sequência em que cada livro foi escrito. Quando essas coisas acontecem, o evangelho que havia sido escrito mais próximo da destruição do templo é o de Marcos. Tá? Então, quando os apóstolos fazem a pergunta para Jesus, quando os discípulos fazem, os fariseus estão ouvindo, não havia nenhum evangelho escrito ainda. Tá? Então, quando a destruição do templo ocorre, o evangelho que está escrito ali contemporaneamente é o evangelho de Marcos. E isso trouxe muitas dificuldades para Marcos, porque uma vez que ele escreve sobre isso, veja que os discípulos aqui entendiam que a destruição do templo estava diretamente relacionada à volta de Jesus. E já faziam 30 e tantos anos que Jesus tinha morrido e subido aos céus e ressuscitado, né, quando ele sobe diretamente ao Pai, aos olhos dos discípulos. Então veja que isso gerou problemas para Marcos, porque no entendimento deles, quando o templo fosse destruído, a cidade fosse destruída, Jesus então viria, né, estabeleceria o reino de Deus, né, vingaria ali o povo judeu e venceria os romanos. E veja que a destruição do templo passa e nada acontece. Jesus não volta, o reino de Deus não volta, o mundo não acaba, o julgamento não vem. E isso gerou uma grande descrença entre aqueles que aguardavam Jesus após a destruição do templo. Mas isso vai ser mais abordado principalmente nas menções que Paulo faz aos textos de Jesus e dos últimos acontecimentos. Tá? É fundamental nós pensarmos isso, porque o contexto da época, quando o templo é destruído, ele gera uma expectativa nos cristãos de que Jesus voltaria em seguida. Mas como nós dissemos no começo do episódio, eles associam a destruição do templo com a volta imediata e sequencial de Jesus e os últimos acontecimentos, bem como o fim do mundo. Mas Jesus em nenhum momento ele diz que tudo seria sequencialmente e uma coisa estava relacionada à outra. São os discípulos que têm esse entendimento, mas Jesus não deixa isso claro para eles. Jesus não faz questão de dizer, olha, destruir o templo, pode esperar que em seguida eu vou vir. Como eu já falei aqui também, você vai ver que ao longo do discurso de Jesus, ele deixa muito claro os sinais que é o que eles pedem. Eles pedem o tempo de quando as coisas vão acontecer e os sinais que indicam a distância desse tempo. E Jesus deixa muito claro no seu discurso, que nós vamos ver mais para frente em outros episódios, o que são os sinais daquilo que mostra que está longe dele voltar e o que são os sinais que indicam que está perto à volta dele. E o templo e a destruição do templo de Jerusalém certamente não é um desses sinais. Ele diz, respondendo à pergunta deles, quando o templo seria destruído. E de fato, pouco tempo depois ele é destruído. Mas ele não diz que isso era uma conexão direta ao final das últimas coisas, visto que estamos em 2022, que é quando eu gravo esse vídeo, e o templo foi destruído no ano 70. E Jesus provavelmente faz esse discurso no ano 33, que é quando especula-se que é o último ano do ministério de Jesus, de 3 anos ministeriais após o seu batismo. Ok? Bom, você que assistiu até aqui, eu agradeço demais. Você recebeu o meu conteúdo e você assistiu até o final. Se você já está por aqui desde outros vídeos, conhece o meu trabalho, então só lembrando aquele curtir, aquela inscrição que talvez você não fez, ativar de forma personalizada o sininho para escolher o material que você quer, se só os estudos, se só a música, se os dois. Agora você que é o primeiro vídeo que você assiste aqui no meu canal, peço seu voto de confiança, agora você já teve a oportunidade de assistir o meu conteúdo. Se você gostou e quer incentivar o meu trabalho, clica no curtir, aproveita enquanto ainda é de graça no YouTube. Se você quer receber mais material, ficou interessado em assistir a continuidade dessa série e receber outros conteúdos que eu também faço, se inscreve no canal e ativa as notificações de forma personalizada para selecionar e filtrar aquilo que você quer receber, ok? Desde já agradeço demais a você que esteve aqui comigo assistindo mais esse episódio. Né? Se você vai me acompanhar aqui pelos episódios que virão em sequência, eu te vejo no próximo episódio da continuação do discurso escatológico de Jesus. Desejo sinceramente que você esteja comigo até o final dessa jornada de estudo e enriquecimento, porque tão certo como o ar que nós respiramos é a volta de Jesus
para buscar a sua igreja através do arrebatamento.